Vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está no livro de Atos, no capítulo 16, no versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Você conhece essa história? Você sabe que esse era um momento muito difícil para Paulo e Silas? Eles foram a Filipos visitar alguns irmãos da igreja. Lá eles procuraram um lugar de oração e naquele lugar, enquanto eles pregavam, o Senhor abriu o coração de Lídia e ela se converteu ao Senhor. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa. Sempre que a gente fala de Deus, alguém sempre abre o seu coração. Sempre que você quiser que alguém seja transformado, seja convertido, fale de Deus e os corações serão abertos. Nesse mesmo lugar de oração, aconteceu um episódio bem estranho. Uma jovem com espírito de adivinho começou a perturbar e eles não conseguiam orar de jeito nenhum, até que Paulo, não aguentando mais, voltou-se para essa moça e repreendeu esse espírito maligno. Só que existiam algumas pessoas que viviam desse espírito de adivinhação e acharam ruim o que estava acontecendo, e eles levantaram toda a população contra Paulo e Silas e entregaram eles para as autoridades, inventaram algumas mentiras. Eles arrastaram Paulo e Silas pela praça. Eles machucaram eles bateram bastante neles, rasgaram as suas vestes. Você consegue imaginar Paulo e Silas, homens de Deus, nus, em plena praça, foram açoitados com varas, e depois de lhe darem muitos açoites, como diz no versículo 23, eles os lançaram no cárcere e ordenaram ao carcereiro que os prendesse com toda a segurança. E ali, com as costas feridas, nus, eles foram presos com os pés e as mãos em um tronco. E aí é que chegamos ao versículo de hoje. Por volta da meia-noite, sabe o que eles fizeram? Eles oravam e cantavam, e os seus companheiros de prisão escutavam. Quando estamos tristes, nós não queremos louvar. E Paulo nos ensina que esse é o melhor momento. Quando a gente não quer orar, esse é o melhor momento de oração. Esse é o momento em que você mais precisa. Quantas vezes a gente está apenas resfriado e a gente não quer louvar, e a gente não tem ânimo, não tem vontade de fazer nada. Nem na igreja a gente não quer ir. Paulo nos ensina que o louvor e a oração libertam, que o louvor e a oração nos elevam à presença do Senhor, que o louvor e a oração são analgésicos, que o louvor e a oração nos diz de que lado nós estamos, que por mais que o inimigo nos bata, nos machuque, rasgue as nossas vestes, nós precisamos continuar louvando e adorando ao Senhor. Não espere momentos bons para que você louve ao Senhor. Você precisa louvar ao Senhor e orar neste momento ruim da vida que você talvez esteja vivendo agora, que o inimigo tentou te calar, porque Paulo estava fazendo um trabalho de evangelismo naquele lugar e pessoas estavam atendendo ao seu apelo, e o inimigo resolve calar Paulo e Silas. E depois de muitos açoites, de jogá-lo na prisão, o inimigo pensava que tinha vencido Paulo e Silas, até que à meia-noite não se ouve choro, nem grito, nem murmuração, mas se ouve louvor e oração naquele lugar tão escuro e tão improvável de se louvar ao Senhor.
Isso não te envergonha? Isso me envergonha muitas vezes, sabia? Eu fico constrangido ao ler essa história. Por isso que eu sempre pergunto a você, está tudo bem ou está tudo ótimo? Porque essas pessoas me provam que é possível estar tudo bem, mesmo com as costas sangrando, mesmo machucados, nós podemos louvar ao Senhor. E o louvor, ele liberta. O povo de Israel colocava os levitas para cantarem na frente dos exércitos. Eles saíam em marcha para enfrentar o inimigo cantando. Você consegue imaginar as outras nações olhando e sem entender como pode ser isso? Eles nem ganharam e eles já estão louvando ao Senhor deles. Isto era medonho. Isso dava muito medo para as outras nações que já ficavam trêmulas, sabendo que aquele povo tinha a certeza de que eles já tinham a vitória nas mãos. E todas as nações bem sabiam, o Deus de Israel ia no meio deles. Por isso que a palavra de Deus diz que nosso Deus habita no meio dos louvores. E Deus estava ali junto com eles naquela guerra. Por isso que eles saíam cantando. Eu também já falei para vocês essa semana, em uma das minhas meditações, que enquanto Moisés levantava as mãos em oração, o povo ganhava. E quando Moisés baixava as mãos em oração, cansado já, o povo começava a perder. Então a oração também liberta, a oração também nos dá a vitória. Então mesmo em guerras é possível cantar, mesmo em guerras é possível orar. Mas muitas vezes nesses momentos de crise nós nos calamos. E muitas vezes a gente mostra ao inimigo que ele venceu, que ele tirou de nós toda a nossa força, que ele nos machucou tanto que nós não temos mais prazer em louvar a Deus. Parece que Deus deixou de ser Deus e não merece mais a adoração, porque ele nos deixou nesta prisão, nos deixou com os pés e as mãos atados no tronco, porque estamos com as costas sangrando, porque não conseguimos ver esperança. Como é que nós vamos sair agora dessa prisão, se toda a cidade está contra a gente? Paulo tinha muitos motivos para chorar naquela noite, mas ele escolheu louvar, ele escolheu orar, porque tinham pessoas naquela prisão que precisavam ser libertas. Tinha pessoas como os soldados que também precisavam ser libertos, porque só a palavra de Deus liberta, só a verdade nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E até a prisão era um púlpito para Paulo e Silas. Como eu me envergonho diante dessa fé deles. E no verso seguinte, no versículo 26, diz que de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. E abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Mais uma vez eu te digo, o louvor e a oração libertam. Até as cadeias de Paulo e de todos os prisioneiros caíram. As portas foram abertas. O carcereiro se desesperou com todo aquele terremoto e quando viu as portas abertas e sabendo que ele seria morto, ele mesmo se adiantou e pegou a espada e tentou se matar até que Paulo gritou e disse: não faça mal nenhum a você, porque todos nós estamos aqui. O que você faria se Deus abrisse as portas? O que você faria se Deus abrisse as cadeias que te prendem? Você fugiria, você sairia correndo, você aproveitaria essa oportunidade para ir embora? Eu faria isso. Eu sairia desesperado correndo, eu não ia perder essa oportunidade. Mas Paulo não estava ali para ser liberto de cadeias. Paulo estava ali para pregar o evangelho. Tinha um carcereiro e toda uma família que precisava ser convertido. Existem oportunidades em todos os lugares. Onde está doendo, onde você está passando pelos piores momentos, onde você foi ferido, é lá onde você vai pregar o evangelho. É lá onde você vai usar de misericórdia. É lá onde você vai testemunhar
que não preciso ter portas abertas, cadeias arrebentadas para que eu saia. Eu vou permanecer porque eu fui ali para evangelizar, eu fui ali para salvar vidas. Quantas vezes você está fugindo da tua família que te machucou? Quantas e quantas vezes você quer sair do ambiente de trabalho porque aquelas pessoas te maltrataram, você foi injustiçado naquele lugar? Quantas e quantas vezes você quer sair desse casamento porque você está machucado? Pois eu te digo em nome de Jesus, se Paulo e Silas estivessem ali, ele permaneceria, mesmo machucado, mesmo que as portas fossem abertas, mesmo que eles tivessem a liberdade por Deus, dada por Deus, de dizer, vão embora, saiam desse sofrimento, separe-se dessa pessoa. Paulo e Silas ficariam, porque Paulo precisava demonstrar amor pelaquele carcereiro. Ele não poderia tirar a vida. Diante daquilo ali, o carcereiro corre e olha todo o ambiente. E ele percebe que nenhum prisioneiro foi embora. E ele fica assustado com esse testemunho maravilhoso. Poxa, vocês poderiam ter ido embora ou poderiam ter se juntado e me matado. Que Deus é esse que vocês servem? Eu escutei o louvor de vocês a noite toda. O que é isso? Como é que eu faço para ter esse Deus? E no verso 31, Paulo respondeu para ele, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E eles pregaram, versículo 32, e eles pregaram a palavra de Deus a ele e a toda a sua casa, naquela mesma hora da noite, naquele mesmo lugar onde ele foi machucado. Agora o carcereiro, diz o verso 33, estava cuidando deles. O inimigo agora virou amigo. E agora ele começa a lhes lavar as feridas dos açoites. E aí, em seguida ele foi batizado e toda a sua família foi batizada. Versículo 34, então levando-os para a sua própria casa. Olha só, o carcereiro que prendeu o algoz, o perseguidor, agora virou amigo e leva ele para a sua própria casa e lhe põe à mesa e com todos os seus manifesta grande alegria por terem crido em Deus. Toda a casa do carcereiro foi salvo, porque Paulo resolveu louvar e orar. De repente, diz que sobreveio um terremoto, quando eles oraram, quando eles cantaram. Então, se você se posicionar como Paulo, vai de repente acontecer algo extraordinário na tua casa, na tua vida, no teu ambiente, onde você estiver. Esse que era o perseguidor agora leva eles para casa e prepara para eles uma mesa. E isso me faz lembrar do Salmo 23. Preparas para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Aqueles que estavam com as mãos e os pés presos, nus, machucados, agora estão na mesa do carcereiro e estão comendo com aqueles que eram seus inimigos. Como Deus é maravilhoso! Você não se alegra com isso? Teu coração não se agita dentro de você? Você não deseja ter essa experiência? Eu vou te dizer uma coisa, quando te faltarem as palavras, louva a Deus. Quando estiver doendo, ora ao Senhor. Quando você não conseguir ver nenhuma esperança ao teu redor, clama a Deus. Mas não fica calado, mas não aceita a vitória do inimigo, mas não permita, queridos, não permita que ele saia como vencedor de tudo isso. A oração e o louvor ainda liberta. Deus ainda deu poder a nós para isso. Continua cantando, mesmo que doa, continua. Se estiver chorando, canta do mesmo jeito. Não para de louvar. Eu sei que a vida não está sendo fácil para você, não está sendo fácil para mim. Mas como Paulo, eu escolho louvar. Eu escolho permanecer em oração. Porque eu sei que
O de repente do Senhor pode acontecer a qualquer momento. As minhas cadeias vão cair. As portas vão se abrir. De repente, gente, de repente tudo muda. Deus muda a nossa história. Mas isso só acontece se você se posicionar. Se você quiser ficar se lamentando, tendo pena de você, você vai morrer assim. E fazendo com que todas as pessoas tenham pena de você. De que todas as pessoas olhem para você e digam, tadinho, coitado, coitada, nunca conseguiu ter nada. O inimigo tem massacrado ela. Eu não vou dar testemunho do inimigo, eu não vou dar testemunho do inimigo. Mesmo doendo, mesmo com as costas sangrando, eu escolho louvar. Eu escolho crer no Senhor Jesus para que seja salvo eu e a minha casa. Eu vou continuar cantando mesmo na dor. Eu vou à igreja mesmo sem vontade. Muitas vezes querendo ficar em casa, eu me levanto e digo, Deus, eu vou. Mesmo sem querer cantar, eu levanto as minhas mãos e eu adoro o Senhor. Muitas vezes sem querer orar, mesmo sem ter motivação nenhuma, porque eu não consigo ver nada ao meu redor. Mas o meu coração diz, através do Espírito Santo que está dentro de mim, que de repente, Rogério, tudo vai mudar. Continua acreditando, continua crendo, continua louvando, continua adorando. Vai acontecer, você vai testemunhar. O inimigo não tem como vencer, porque ele já foi vencido na cruz do Calvário. Então não faça de um perdedor um vencedor. Não dê vitória a quem Deus já tirou a vitória. Se você tem que glorificar, que glorifique a Deus. Se você tem que abrir a sua boca, abra para louvar, abra para orar, abra para abençoar. Se de repente as coisas começarem a mudar, se você conseguir fôlego, se você vê que as portas estão abertas, que as cadeias caíram, não saia. Não saia desse ambiente de dor. Adore ao Senhor nesse lugar. E pregue para as pessoas que te machucaram. E você vai ser muito abençoado. Depois de tudo isso, quando amanheceu o dia, os juízes perceberam a burrice que fizeram. Porque Paulo e Silas eram romanos e eles pedem desculpa e mandam que eles sejam libertos. Quando o homem manda a liberdade para nós, Deus já nos libertou há muito tempo. Mesmo na prisão, Paulo estava livre, porque ele conheceu a palavra do Senhor. E a própria palavra do Senhor diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mesmo no teu cativeiro, mesmo na tua dor, você está livre, porque o Senhor te libertou. Mesmo preso, cante. Mesmo sofrendo, ore. Mesmo sem esperança, continue crendo que teu Deus é poderoso para sacudir esse lugar onde você está. Eu creio muito nisso, eu já vi muito isso acontecer várias e várias vezes na minha vida. Por isso que eu sempre louvo, porque eu já sei que vai ser bom o final. Não sei o que você está passando, mas eu sei que você vai conseguir se libertar de tudo isso. E enquanto isso não acontece, qual é a tua tarefa? Você vai cantar e vai orar. Nós vamos fazer isso agora, vamos orar. Paizinho Santo, Deus Todo-Poderoso, o Senhor está nos vendo nesse cativeiro. O Senhor viu que nos feriram, o Senhor viu quando nos machucaram. O Senhor viu quando nós fomos envergonhados e injustiçados. O Senhor estava lá. O Senhor viu quando eles nos prenderam e o Senhor não ficou no céu. O Senhor desce até nós. O Senhor desceu até aquela prisão onde Paulo e Silas estavam. E gerou naquele lugar um terremoto de tal potência que as portas foram abertas e as cadeias caíram. Porque o Senhor estava entrando naquele lugar para dar libertação a Paulo e Silas. Nós cremos que o Senhor vai visitar o nosso cativeiro. Nós temos certeza porque o Senhor é o quarto homem, aquele que entra na fornalha conosco. O Senhor é aquele que entra na cova dos leões para fechar a boca dos leões, para não machucar os teus filhos. É o Senhor que vem até o nosso lugar mais difícil, aquele lugar em que nós estamos chorando, estamos encolhidos, estamos escondidos.
O Senhor mesmo diz através da sua palavra que o Senhor habita com o contrito. O Senhor desce até esse lugar e fica conosco. E de repente o Senhor muda a nossa história. E de repente cadeias caem. Não existe nenhuma prisão que seja eterna para aqueles que confiam no Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a nesses momentos mais difíceis, a continuar te louvando, te adorando, esperando os teus milagres, confiando que o Senhor viu tudo e fará justiça a cada um de nós. O Senhor é Deus de justiça e o Senhor não vai permitir que a gente fique nessa situação. Mas o Senhor mesmo dará ordem até aos inimigos para cuidarem de nós, para limparem as nossas feridas, para reconhecerem que só existe um Deus, que é o nosso, aquele que é poderoso para nos libertar de toda e qualquer situação. Nós cremos que as nossas dores, que a nossa prisão, que o nosso cativeiro testemunha de um Deus poderoso. Que nós não vamos ficar praguejando, nós não vamos ficar murmurando, mas nós vamos ficar louvando até que o milagre chegue. Por isso nós estamos fazendo essa oração. Nós estamos aqui pedindo ao Senhor, nos ajude nesse momento difícil. Nos faça mais que vencedores, como diz a tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.